Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo de 1 ao 7. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem a ele que viesse curar o seu empregado. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem, e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores, e tenho um soldado que obedece às minhas ordens. Digo para um: vai lá, e ele vai. Digo para outro: vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado: faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês, nunca vi tanta fé nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O título dessa mensagem: Jesus ficou muito admirado. E foi o título escolhido para este sermão, escrito para nos mostrar que nós também podemos exercer a nossa fé no nível mais profundo. Amém? Ouvidas essas palavras, Jesus ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E como era esta fé? Quais eram as características da fé deste homem que deixou Jesus impressionado? A primeira, a sua fé era baseada na pessoa de Jesus. A segunda era a fé de um coração humilde e empático. E a terceira era uma fé inteligente. Vamos à primeira característica? A sua fé era baseada na pessoa de Jesus. E depois de concluir todo este discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns líderes para pedir a ele que viesse curar o seu empregado. Certamente ele ouviu falar dos milagres de Jesus, mas não foi isso o que o atraiu a Cristo. O texto enfatiza que ele ouviu falar de Jesus, do seu caráter, amor, humildade, e por isso sentiu-se à vontade para enviar emissário para pedir que Jesus viesse curar o seu empregado. Ele não estava mandando em Jesus, ao contrário, estava rogando, suplicando com humildade, mas com total confiança no seu amor. E a segunda característica dessa fé era a fé de um coração humilde e empático. Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: esse homem merece de fato a sua ajuda, pois estima muito o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre na minha casa, e acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Os líderes dos judeus tinham aquele oficial romano em alta conta, porque amava a nação de Israel e tinha construído uma sinagoga para os judeus. No entanto, o oficial não se julgava digno de receber Jesus em sua casa e explicou que enviou emissário em seu lugar porque não se considerava digno nem mesmo de estar na presença de Jesus. Era de fato um coração humilde. Olha que exemplo, amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor. Mesmo sendo uma pessoa de destaque, que era um oficial romano naquela sociedade, este oficial, além de humilde, também era empático, isto é,
preocupava-se com o sofrimento do próximo, no caso com a vida do seu empregado, e intercedia por ele. E a terceira característica era uma fé inteligente. Eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Jesus ficou muito admirado quando ouviu isto. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia, eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí um dos oficiais, os amigos dos oficiais, voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Aleluia. Seu raciocínio era lógico, mesmo sendo indigno, quando eu dou uma ordem, meu subordinado obedece às minhas na mesma hora. Imagina então Jesus, qualquer ordem sua será imediatamente realizada. Podemos dizer que este oficial acreditava no que acreditava. Infelizmente, amados irmãos, muitos fiéis têm uma fé nécia, não acreditam no que dizem acreditar. Por exemplo, muitos dizem que acreditam em acreditar que Deus é fiel, no entanto, andam ansiosos. Um pouco de ansiedade é natural, porém, a pessoa que vive de se afundando na ansiedade, contrariando o ensino da Sagrada Escritura, que diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. Outros dizem acreditar em Deus, que Deus está no controle de tudo, mas agem de maneira oposta. E a conclusão dessa mensagem: as características da fé deste oficial romano que impressionaram Jesus são: a sua fé era baseada na pessoa de Jesus. Era a fé de um coração humilde e empático. Era uma fé inteligente. E quanto à sua fé, também tem características de quem impressiona Jesus? Sua fé é inteligente? Você acredita de verdade naquilo que diz crer? Reflita nessa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus dê entendimento em seu vosso coração quando você ouvir essa mensagem. Que Deus seja louvado em sua vida. E se você não aceitou Jesus Cristo ainda, não confessou que Ele é Senhor da sua vida, confesse nesse momento que Jesus é o Senhor. Ele que morreu por nós na cruz do Calvário e voltará para nos buscar, um povo lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.